então vamos lá. Vamos começar com a nossa classe de conexão, iniciando a comunicação com o banco de dados. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui um método que vai ser um método estático. Então, public static connection. E aqui nós vamos chamar ele de, pode ser conectar. O nome do meu método vai ser conectar. Beleza. Aqui nós vamos colocar o seguinte, né? A primeira coisa que ele me fala é que connection tem um problema. Por quê? Porque eu não importei a biblioteca necessária para que ele funcione. Nós vamos começar trabalhando com classe de conexão com a biblioteca do SQL. Então você vai importar import connection Java SQL, que é essa biblioteca aqui acima. A mesma que eu utilizo aí nos cursos com o Java Desktop utilizando o NetBeans. Então não faz diferença nenhuma se você for utilizar o Eclipse ou o NetBeans. Aqui eu vou então fazer o seguinte, né? Vamos começar então trabalhando com essa conexão. Eu vou colocar aqui um try, vou pressionar aqui a tecla, vou pressionar o Enter, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, que aqui ele não complementa dessa forma. Digita try e pressiona Ctrl+ de espaço. Aqui ele vai te dar, né, algumas informações que são códigos recomendados. Se você dá um duplo clique sobre o try-catch, ele gera a instrução para você. Eu não vou entrar em detalhes sobre a linguagem Java. Para isso eu tenho um curso de Java básico e avançado, onde eu mostro o passo a passo de cada um dos comandos, classes, entre outros. Mas basicamente vou estar explicando algumas coisas que vão ser utilizadas no decorrer do curso, como por exemplo o try-catch. Isso aqui significa o quê? Dentro do try é o que ele vai tentar executar. Caso tenha algum problema, algum erro, ele vem no catch. Por que eu apliquei isso? Porque vamos supor que eu estou tentando fazer uma solicitação para comunicar com o meu banco de dados. Porém, no meio dessa solicitação, eu tive um problema com a senha do meu banco de dados incorreta. Então, ele aborta o que está fazendo no try e me dá uma mensagem de exceção, ou seja, uma mensagem de erro do catch. Então, vamos lá. Aqui dentro do try, vamos primeiramente criar aqui uma class, né? Vamos utilizar um parâmetro que se chama forName. Então ele vai fazer uma chamada de um argumento baseado no nome. O que eu vou passar aqui para ele? Eu vou passar entre aspas o meu conector, ok? O conector que nós estamos utilizando é o com.mysql.jdbc.driver. Todas as vezes que você precisar de fazer uma comunicação com MySQL, você vai ter que criar essa classe com essa instrução. Este erro que está dando aqui é porque ele não tem método de retorno na classe, então por isso ele está mostrando, vai ter agora. Então o que vai acontecer? Essa classe vai me dar um retorno de algo. O que eu vou ter como retorno? Vai ser um driver manager.getConnection, ou seja, ela vai me retornar uma string de conexão. Aqui dentro dessa string de conexão, ele me pede alguns argumentos. Quais argumentos são esses? Seriam o seguinte, ele quer saber qual banco de dados eu vou comunicar, quem é o usuário desse banco de dados, né? Qual a senha desse usuário, entre outros recursos. Tá, então vamos lá. Por enquanto, nós temos banco de dados? Ainda não. Eu até tenho um banco de dados que eu vou usar, mas está hospedado, por enquanto não vou trabalhar com ele. Então nós vamos utilizar esse aqui do champ. Então todas as vezes que vocês pararem o projeto e for continuar, vem no champ e inicia o banco de dados. Tá? Onde fica esse banco de dados? No seu servidor local, ok? Então, se você digitar aqui localhost /phpMyAdmin e dar Enter, ele vai entrar no ambiente de servidor local do seu banco de dados. O champ necessita que o Apache também esteja ligado. Eu esqueci disso. Se o Apache não estiver ligado, ele não acessa o localhost, que é o endereçamento local. Então, eu vou dar Enter e agora então vai funcionar. Ele vai entrar no meu ambiente de banco de dados local. Ok. Nesse ambiente de banco de dados local, eu vou precisar criar um banco de dados e dentro desse banco de dados eu vou precisar criar uma tabela. Beleza. Quando ele entrar, você vai vir aqui em base de dados e vai criar um banco de dados. Como eu já tenho o banco de dados criado, porque eu fiz já ele no módulo anterior, eu chamei ele de igreja, onde eu estava fazendo um site de igreja. Eu vou manter a mesma ideia para esse sistema, onde nós vamos fazer alguns cadastros aqui de membros, né? Mas se você não quer fazer voltado para isso, não tem problema, pode fazer voltado para qualquer outro tema. O nome do banco de dados, então, coloca aqui igreja e deixa ele na codificação que nós utilizamos, que é a UTF-8, né, General CI, que aceita caracteres especiais, entre outros recursos. Então, pode fazer o banco de dados. Feito o banco de dados, clicou em criar, ele vai vir sem tabela. Então, você vai precisar de criar a tabela. Cria, por enquanto, uma tabela chamada usuários com 4 colunas. E quais serão essas colunas? Pode colocar nessas colunas, né, somente 3.
Se você criou com 4, não tem problema, pode ignorar a 4. Coloca aí ID na primeira, e-mail na segunda, que vai ser um campo, eu vou entrar na estrutura para vocês poderem ver aqui então melhor, né? Vamos entrar na parte estrutural e aqui vamos clicar para poder então editar. O primeiro campo vai ser o campo ID, que é um campo autoincremente, chave primária, ok? O segundo campo vai ser um campo varchar, para o e-mail, que é um campo para texto, e o terceiro campo também será um campo varchar para senha. Aqui já dá para a gente poder visualizar cada um deles. Então, ID, e-mail e senha. Depois que você criou os 3 campos, vem aqui em procurar e faça o seguinte, clique em inserir e insere um ID não precisa porque ele é autoincremente, então só insere o e-mail e uma senha, que é para nós podermos então testar isso aqui, né, de forma local. Perfeito. Tendo feito isso, nós teremos a tabela usuários criada. Se você tiver dificuldade, eu nunca trabalhei com banco de dados, né? Para ser bem sincero, esse curso ele é um curso um pouco mais direto. Então, assim, eu aconselho, se você tiver com muita dúvida, acompanhar o curso de Java com MySQL antes ou algum outro introdutório. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ó, quando vocês entrarem aqui no campo, então, né, nós teremos na estrutura dele, deixa eu mexer aqui no campo ID, o campo com as especificações para uma chave primária, que é ID, né, o nome dele inteiro, e aqui você marca essa opção de autoincremente, ok? Que aí ele vai deixar ele como chave primária. Então, perfeito. Os outros 2 campos, deixa eu voltar aqui na parte estrutural, são campos varchar, então aqui são iguais. O e-mail, você vai colocar aqui o nome do campo e-mail, varchar, aqui pode ser um valor de 100 ou 200, tanto faz, são caracteres que ele vai aceitar, somente isso. Então, somente essas informações. O outro campo é semelhante a esse.